compromisso com a verdade bíblica. A Hora da Reconciliação. Apresentação: Pastor Luiz Carlos Aparício. O programa de hoje vai falar de um tema muito importante, vai falar sobre a solidez da nossa vida com Deus. E nós queremos muito que você acompanhe o nosso programa de hoje, que certamente vai te trazer bastante informação e um despertamento para buscar essa ideia da solidez da vida cristã. Nós vamos fazer uso do Salmo 57, versículo 7, Salmo 57, 7, que diz assim: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Firmeza, solidez, estabilidade, resistência. São palavras sinônimas, são palavras que explicam a ideia da solidez. A nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, ela precisa refletir essa ideia, a ideia da firmeza, a ideia da solidez, a ideia da resistência. Sobre este assunto que nós vamos ministrar hoje, e queremos incentivar você a ligar para alguém, você juntar todo mundo aí e juntos participar do programa de hoje, acompanhar o programa de hoje para edificação da tua fé em Cristo e para o bem da tua vida espiritual, ok? A vida com Deus é comparada à ideia da construção de um edifício. Toda a estrutura de uma sólida construção está depositada em seu fundamento. Os alicerces de uma obra é a grande base da garantia, da firmeza e estabilidade de um empreendimento ou de uma construção. Toda obra, todo edifício tem em seu fundamento bases profundas. E mais do que isso, deve ser construída, deve ser resultado do uso de materiais de boa qualidade. O salmista reconhece no texto lido de Salmos 57 que existem circunstâncias na vida que podem produzir uma espécie de teste ou de prova à nossa firmeza. Há situações que revelam a fragilidade de nossa estrutura e outras vezes nós tememos até que certas coisas aconteçam com a gente, porque parece-nos claro que não teremos como suportá-las. Davi, ao fugir de Saul, ele treme e cita expressões que de fato demonstram ou que trazem o perigo ao edifício da nossa vida. Ele cita calamidades no versículo 1 do Salmo 57. Ele cita que vivia desprezos no versículo 2. Ele fala do perigo eminente dos predadores. Ele fala ainda
da língua difamadora, da língua afiada, da língua que punha em dúvida a respeito dele mesmo e de sua capacidade, e funcionava como uma espada. Ele fala que, por vezes, a vida lhe apresentava situações de armadilhas. E mais, cita também a questão de covas. Por fim, entende ele que para enfrentar tais situações, tais adversidades, tais circunstâncias, é preciso então firmeza. Firmeza de coração ou de alma. Nós queremos citar então aqui 4 tipos de firmeza, de solidez, originada na alma. Quando ele diz firme está meu coração está firme. A primeira é a questão dos sentimentos. Do coração do homem brota sentimentos e nós precisamos ter solidez de sentimentos. Vou citar a ideia do amor e o perigo do esfriamento dele. Nosso relacionamento com Deus, ele está baseado numa ligação de amor. Eu preciso reconhecer que Deus me ama, preciso amar a Deus acima de todas as coisas e preciso tomar cuidado para que as circunstâncias, as situações da vida, de alguma forma, não venham produzir esfriamento neste meu relacionamento com Deus. Mais do que isso, a nossa vida com Deus, a vida cristã, ela também está alicerçada em cima da família. E nós precisamos também ter o cuidado para que o tempo, para que as adversidades, as circunstâncias, os predadores, as covas, as armadilhas do dia a dia não venham de alguma forma prejudicar e esfriar o nosso sentimento, o nosso amor para com a família, seja entre cônjuges, seja entre pais e filhos, filhos e pais, seja entre irmãos, e todo o contexto familiar. Nós precisamos vigiar, tomar cuidado e construir nossa vida com Deus e nossa vida familiar em cima de um fundamento bem sólido sobre o ponto de vista sentimental em relação, repito, a Deus e a nossa família, porque por vezes podemos enfrentar situações que põem em risco a estabilidade da nossa relação. Segundo, a questão da solidez de emoções. E aqui eu uso a coragem numa figura e o seu extremo, o perigo do medo. Nós precisamos entender, precisamos compreender que a vida também é feita, e ela é resultado da nossa construção de coragem. Para nós seguirmos adiante, enfrentarmos situações, progredirmos na vida, construirmos um edifício maior, nós precisamos de coragem. E por vezes nós alimentamos o medo, e o medo ele é uma raiz originada nas emoções em que produz em nós, digamos assim, dificuldade de caminhar, dificuldade de progredir. O medo, ele por vezes nos faz ficar rígidos, faz a gente ficar embrutecido, faz a gente parar. E nós precisamos construir a nossa vida numa solidez de coragem, onde nós possamos ter esta força e esta disposição para enfrentar adversários, circunstâncias difíceis, situações contrárias que surgem ao longo da nossa vida. A vida é um desafio
E para nós permanecermos no nosso relacionamento com vida com Deus, para nós permanecermos firmes na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, nós precisamos criar um fundamento, uma solidez, uma firmeza nas nossas estruturas emocionais, principalmente para que o medo não venha, de alguma forma, produzir uma anestesia em nós, uma paralisia em nós. Terceiro lugar, a solidez de raciocínio. Eu quero destacar aqui a razão, que é também originada na alma, que é a fonte da razão, o entendimento. E tomarmos cuidado com o perigo de coisas mal explicadas. Observem só, o nosso relacionamento com Deus, ele também precisa ser construído com entendimento, com compreensão, com razão. Quantas vezes me deparo com pessoas que pararam sua caminhada, que estão vivendo situações de crises espirituais. Sabe por quê? Porque não entendem, não compreendem as coisas de Deus. Decidiram viver um evangelho e uma vida com Deus, resultado apenas de um exercício emocional. E quando acontecem coisas em que ela não consegue explicar, em que ela não consegue entender, ela acaba então de alguma forma mostrando esta falta de estabilidade, essa falta de solidez. Quantas pessoas estão tremendo na fé porque o evangelho que aprenderam foi mal explicado, foi mal orientado, foi mal compreendido. Assim também nossas coisas dentro de casa. Quantos casamentos que entram pelo caminho do tremer, da falta de firmeza, que estão balançando. Por quê? Porque as coisas são mal compreendidas, as coisas são mal explicadas. Há dificuldade de conversa, há dificuldade de diálogo. Não há uma preocupação de explicar as coisas. Quantos filhos estão se perdendo pelo caminho da vida? Por quê? Porque muitas das vezes não tiveram a oportunidade de ouvir uma explicação bem elaborada, explicação sobre as coisas da vida, alertas bem explicados a respeito dos problemas na vida. Por fim, a solidez de decisões, posicionamentos e o perigo do vacilo em se manter posições. Existem pessoas que têm dificuldade não em decidir, mas em manter o que decidem. Nós precisamos tomar cuidado com esse exercício de sermos vacilantes. Quando nós decidirmos alguma coisa na vida, nós precisamos, é lógico, não ficarmos embrutecidos, não ficarmos cegos, caminhando em caminhos errados, mas quando nós decidimos uma coisa, nós temos que aprender a manter nossas decisões, levar adiante nossos posicionamentos, permanecermos firmes naquilo que decidimos, sem perder o nosso foco. Quantas pessoas estão com prejuízos na sua vida com Deus, na sua vida sentimental, na sua vida profissional, na sua vida financeira. Sabe por quê? Porque não conseguem manter decisões. Sabe que aquilo é o melhor para se fazer, mas não consegue manter porque é levado, seu olhar é desviado, não consegue perseverança, não consegue ser persistente na decisão tomada. E nós precisamos buscar firmeza nisso. Solidez no amor, solidez na coragem, solidez na razão, solidez nas decisões. Não há dúvidas que somente podemos resistir os dias maus com firmeza. Nós só podemos, de fato, mostrarmos estabilidade na vida se nós realmente mantermos a nossa vida estruturada, construída, edificada sobre uma base sólida. Nós precisamos
de bases profundas e construir o nosso fundamento com materiais de boa qualidade. Se nós não tivermos esse tipo de preocupação, se nós quisermos pular esta fase da vida, não nos preocuparmos com o tempo dedicado a construir bases profundas e o uso de material de qualidade no nosso fundamento, na base inicial de toda a nossa vida, seja a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus, seja a nossa vida e o nosso relacionamento familiar, seja a nossa vida em termos de profissão, em termos de questões de negócios, se nós não dedicarmos tempo, recurso, disposição, força em bases profundas do nosso fundamento e na construção, no uso de materiais de qualidade, nós correremos um sério risco de, quando as circunstâncias difíceis da vida aparecerem, nós, infelizmente, tremermos e mostrarmos toda a fragilidade que nós, na verdade, construímos o nosso edifício. Solidez da vida com Deus, da vida cristã, é o tema do nosso programa de hoje. Vamos ao nosso apoio cultural. Voltamos a 3 áreas na vida com Deus que elas precisam ser reflexo disso, de bons fundamentos, seja de estruturas ou bases profundas, seja de materiais de qualidade. A primeira delas é a fé. Eu quero fazer uso de 1 Pedro 5,19, que diz: resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Firmeza na fé. É óbvio que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir é a voz de Deus, a palavra de Deus. Quando nós vamos construir nossa fé em Deus, esta base profunda e esse material de qualidade deve ser a genuína palavra de Deus. Muitas pessoas hoje mostram uma fé vacilante porque não construíram um fundamento de fé com profundidade e com a boa qualidade do material que deve ser a genuína palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma época em que já não se oferece nas pregações, já não se oferece nas igrejas, já não se oferece hoje, neste evangelho tão difundido no Brasil, palavra que representa material com qualidade. A falta de material de qualidade, que é a palavra de Deus, tem produzido pessoas de fé vacilante, de fé temerosa, de fé que muitas das vezes está balançando. Nós estamos vivendo uma época de muitas heresias, de muitos ensinos falsos, de muitas palavras que não são de fato ou não representam de fato a palavra de Deus. Muitos falando em nome de Deus, mas o que falam não é de Deus. Existem segundas intenções, existem intenções e propósitos humanos nelas. Muitos estão fugindo. E se nós fôssemos falar de uma casa de material para construção, a igreja, os pregadores deveriam oferecer material de primeira qualidade, mas infelizmente estamos oferecendo, ou o que a gente vê é uma oferta de muitos materiais sem qualquer qualidade, e quando o povo constrói sua fé em cima do que ouvem, em cima do que recebem, em cima dessas palavras, desses materiais sem qualidade, acabam construindo uma vida com Deus, uma fé e uma confiança em Deus totalmente sem solidez.
Segunda área, solidez no propósito. Ou melhor, solidez no olhar para cima, pode ser este, depois a gente fala do propósito. Atos 7,55, a Bíblia diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Solidez no olhar para cima. Esse texto fala de Estevão, quando pregando o Evangelho, foi acusado pelos religiosos da época e foi levado, inclusive, sobre argumentos de que estava blasfemando contra Deus e contra a lei de Moisés. Foi então levado a julgamento e apedrejamento. Estevão estava pregando a Jesus Cristo, estava levando a palavra verdadeira, mas os religiosos da época se incomodaram com isso, a ponto de proporem um julgamento sobre acusações falsas de Estevão. Mas Estevão, mesmo nessa circunstância, mesmo nessa situação, tinha solidez do seu olhar, e o seu olhar não se desviava do céu, do trono da graça, da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos construir uma solidez em Cristo. Eu não posso pegar o argumento de que todas as igrejas estão erradas, que os pregadores hoje estão fugindo da palavra. Eu não posso usar o argumento que as lutas se multiplicaram, que o inimigo está me atacando, que eu estou sendo caluniado, e tirar o meu olhar de cima dos céus. Eu preciso ficar com meus olhos fitos nos céus, fito no trono da graça, olhar para Jesus Cristo, olhar para as coisas que são de cima. Nós não podemos também, diante de um evangelho que só prega coisas de baixo, coisas terrenas, nós ficarmos com os nossos olhares acompanhando os dedos dos pregadores da teologia da prosperidade. Mas quem nasceu de Deus, quem ressuscitou com Cristo, pensa nas coisas de cima, busca as coisas de cima. Aleluia! E é isso que nós precisamos, solidez no nosso olhar. Não podemos perder o nosso olhar nas coisas de cima. Por fim, solidez no propósito. Ruth 1:16, 17 diz assim: disse-lhe, porém, Ruth: não insista para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Solidez de alvo, solidez de propósito. Observem aqui a experiência deixada por Ruth, o testemunho deixado por Ruth. Em meio a tantas circunstâncias da vida que querem fazer nós pararmos, nós mudarmos de direção, nós mudarmos de propósito. Não importa a avalanche, o vento que está batendo nos dias de hoje para nos desviar de Deus. Não importa se circunstâncias, adversidades e tribulações estão batendo sobre a tua vida e querem te arrancar a força da tua direção, do teu alvo, do teu propósito. Seja firme no teu propósito, que seja o teu propósito, meu irmão, adorar o nome do Senhor, servir o nome de Deus, glorificar o seu nome. Que seja o teu propósito, o teu alvo, chegar no céu, vencer o pecado, vencer as circunstâncias da vida e caminhar firme em direção da eternidade. Não deixa que o teu propósito mude, não deixa que ninguém te tire do propósito do teu coração de seguir adiante e de estar com Deus sempre. Diga para você: nada poderá me separar do amor de Cristo, é o que diz a palavra de Deus. Que você possa criar solidez de propósito e não permitir que ventos tirem o teu alvo, tirem o teu foco das coisas de Deus. Solidez na fé, solidez no olhar para cima e solidez no propósito. Que você
buscando em Deus bases profundas e, acima de tudo, palavra de boa qualidade, material de boa qualidade, você possa construir fundamentos em bases seguras e você servir a Deus na solidez que Ele desejou, que Ele quer e que Ele projetou para a tua vida. Solidez na vida cristã, solidez na vida com Deus. É o desejo que eu tenho, é a oração que eu faço para que você tenha isso em nome de Jesus. Amém. Graças por você que aí está, quero orar pela tua vida, que Deus dê solidez a ela, você tenha um relacionamento sólido com Deus. Oremos. Pai amado, Pai querido, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pelo teu amor. Eu te agradeço, Senhor, porque nós temos ouvido, Senhor, palavras na nossa igreja, ao longo da nossa história, que é a razão do porquê permanecemos aqui, Senhor. Porque circunstâncias adversas, situações difíceis, ventos que bateram sobre a nossa vida para nos balançar, para nos derrubar, para nos tirar do alvo, nos tirar do nosso propósito, tirar o nosso olhar de cima e trazer prejuízo à nossa fé, não nos faltaram, Senhor. Tu sabes disso. Mas a tua palavra, aleluia, que tem estado sobre a nossa vida, naquilo que ouvimos, naquilo que pregamos, tem sido a razão, então, para dar para nós esta solidez, esta firmeza, aleluia, de estarmos em Ti, Senhor. Obrigado por isso. Eu te peço que essa mesma bênção alcance o meu telespectador, aquele que anda vacilante, aquele que anda com a sua fé trêmula, aquele que anda, Senhor, vivendo os altos e baixos da vida contigo, Senhor, que Tu possa, através dessa oportunidade e dessa consistente palavra que ministramos nesta oportunidade, possa levar ele a construir fundamentos, Senhor, e bases profundas e com material de boa qualidade a sua vida em Ti, para que ele tenha reflexo desta bênção, a bênção da solidez, da firmeza, da resistência, da perseverança. É a nossa oração, Senhor. Eu oro por todos esses pedidos de oração, por todos aqueles que têm participado do nosso programa. Eu oro, Senhor, pelos diversos e-mails, pelas pessoas que têm mandado e-mail para nós, que têm mandado seu carinho, que têm nos feito pergunta, que têm nos questionado sobre tantas coisas. Obrigado, Senhor, ó Deus, pelo despertamento que este programa tem criado em torno de se estudar e se aprimorar na Tua palavra. Senhor Deus e Pai, eu oro, Senhor, por este veículo de comunicação, por nossa equipe de trabalho. Agradeço, Senhor, em especial hoje pela vida da Tua serva irmã Valéria, que completa mais um ano de vida. Que Tu dê saúde, que Tu dê graça, que Tu dê, Senhor, sempre a mesma disposição em servir o Teu povo, Senhor, para essa Tua serva. Abençoa todos nós, abençoa todos aqueles que ajudam a manter este programa no ar, ó Senhor, e alcança todos com a Tua graça e com a solidez que só a Tua palavra pode produzir. É a nossa oração e o nosso agradecimento, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém, graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui, até o próximo programa, se Ele, o Papai do Céu, nos permitir. Amém. Se você busca uma igreja com profundidade doutrinária, sem fugir da simplicidade do Evangelho, venha servir a Deus junto conosco. Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso e seriedade na Palavra de Deus. Acesse